Colegas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diógenes, sou acadêmico do curso de Geografia do Polo de Três Passos. Esse trabalho é um vídeo então que trata sobre a discussão sintetizada do texto Trabalhando Diversidade Sexual e Gênero na Escola, Currículo e Prática Pedagógica. Um texto um pouco grande, né? Com bastante campo para discussão, mas que vem muito conveniente, né, a sua abordagem dentro do contexto pedagógico escolar. Então, vários assuntos que ele trata, um deles é o que seria então a sexualidade, né? Numa parte dele ele simboliza como a criação, né? Como algo que já foi associado em dados momentos também com a repressão, né? Como algo proibido de ficar falando em qualquer lugar. Mas que, porém, ela precisa ser vista como algo positivo, né? No qual se buscam discursos, normas, práticas e comportamentos que são denominados, segundo os autores, de dispositivos da sexualidade. Sobre a escola, né? Sexualidade discutida na escola, a escola também precisa evoluir, porque na escola a sexualidade é expressada ou discutida constantemente, né? É um espaço onde ela se manifesta, sobretudo quando nos adolescentes, né? De maneira mais sobressaliente, né? Momento então que se reproduzem comportamentos associados a conhecimentos e valores, e essa discussão ela deve ser feita de maneira interdisciplinar, né? Ele cita um exemplo, não deixar só para um profissional, mas associar vários profissionais, né? Abordando essa discussão em vários momentos ao longo da sua construção e sobre diversas perspectivas, a exemplo das biológicas, sociológicas, afetivas, entre outras, né? Sobre sexo e gênero, então, são fatores que não se dissociam. As pessoas elas se encorajam gradualmente, assumindo suas identidades, sejam essas identidades nascidas ou adquiridas, né? Então é interessante lembrar que as pessoas mudam seu comportamento com o passar dos anos, né, podendo assumir suas sexualidades, né? E nesse caso pode ocorrer risco de sofrer homofobia, rejeição ou aversão à homossexualidade. Em se tratando de homofobia, sexismo e machismo, se fosse a reação em saber que algum conhecido, alguém da família mesmo é homossexual, a gente assim falando, eu digo que é fácil, mas a campo, né, na vida mesmo, é difícil de falar, tem que ser discutido, pensado principalmente, né? O que eu vejo assim, ó, eu tô criando um filho, né? Muitas vezes é dito, né? Em dados momentos a gente percebe, né, que numa conversa entre amigos ou entre parentes, né, quando feita uma crítica, alguém tem um comportamento homossexual, né, geralmente alguém diz, né, ó, não fale muito que nós estamos criando, né. Eu não vejo muito nesse sentido esse foco, essa perspectiva, né? Eu vejo sim que eu quero que o meu filho seja livre e seja feliz, né? Independente das escolhas que ele fazer para ele, né? Não adianta macular alguma coisa e por dentro ser uma pessoa infeliz porque a sociedade quer que ele seja assim, né? Não, o que importa é que o indivíduo seja feliz com ele mesmo e ele vai se construir de uma maneira muito melhor perante a sociedade, né? Mas, claro, numa discussão dessas é difícil a gente abordar isso aí, né? É uma coisa que a gente vai construindo
aos poucos, conforme a pessoa, a criança, o indivíduo vai se desenvolvendo, né? Mas mesmo assim, né, de uma maneira abrangente, a gente observa bastante negação quando se fala sobre esse tema, né? Dentro da escola, então, eu acredito que seja um pouco difícil de tu abordar diretamente isso, mas se tu pegar num contexto histórico, saindo um pouco do aculturamento, né, da sociedade e dos alunos, né, tu podia abordar e compreender o padrão de comportamento, né, conforme analisando os trabalhos atuais, dos estudiosos atuais, né. Essa questão da homofobia, do machismo, pelo texto e pela própria história, né, a gente percebe que foi uma construção social moldada ao longo dos tempos e por diferentes culturas. E aí vem no Brasil o modelo patriarcal, né, que seria desde o tempo colonial, né, um padrão europeu, né, onde o homem é chefe, é o detentor do poder, é ele que provedor de alimentos dentro do núcleo familiar, responsável pela manutenção familiar, né, e a mulher sempre submissa, né. Esse fator de chefe, de submissão, ele começou a mudar, né, sobretudo após a Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, onde aos poucos teve uma remodelagem da configuração do modelo do núcleo familiar. O papel da mulher passou a ser cada vez mais relevante, né, e progressivo, né. Lá em casa, por exemplo, em discussões com a família, né, com a família que eu digo é com a família maior, né, com sogro, sogra, cunhados, o pai, a mãe, que o homem ainda tem um pouco de visão que o homem é o carro-chefe da família, aquele que tem que sustentar toda ela, né? E eu já vejo diferente, né? Eu tenho uma renda maior que a minha esposa, eu provenho, abasteço a casa, né? Provenho esse abastecimento, mas eu não me importaria se ela ganhasse 10 mil a mais que eu, né? A felicidade seria a mesma igual, né? Um pouco mais até, tá? Interessante também que o texto aborda a evolução, né, censitária que do IBGE, né? O IBGE para nós licenciados em geografia, né? O IBGE é uma grande ferramenta de suporte para nós, desde da construção de aulas, de trabalhos e de ações com os alunos, né, para que esses aprendam, construam o seu conhecimento. Mas o IBGE, então, a própria história das pesquisas, dos censos feitos por ele, mostram a evolução, né, nesse parâmetro. Né, ele aborda estatisticamente a diversidade familiar brasileira, e mostra a evolução dessas famílias pelas pesquisas, né, ao longo dos tempos. Por exemplo, o primeiro censo abordava a contagem populacional, unicamente isso, né? Após a década de 80, o fator da mulher pôde ser considerado como o carro-chefe da família, né? E o que antes não era possível, a menos que o homem estivesse ausente. E depois de 2010, então, nos censos foi incluída a possibilidade do cônjuge masculino ou feminino. Então, a gente percebe assim que ao longo dos anos, em passos lentos, ocorre a evolução, que é reflexo do momento histórico das transformações sociais e culturais da sociedade. O que se observa com isso é uma grande mudança na configuração da família, diminuição da fecundidade e da mortalidade e a longevidade dos idosos, né, o avanço das pesquisas da ciência médica e farmacêutica, mudança nos padrões de relacionamento entre os membros da família,
e o papel da mulher dentro e fora do espaço doméstico, né? Nesse sentido, então, o texto também ele lança atividades interessantes para ser abordada com os alunos, né, usando a ferramenta do IBGE, por exemplo, o IBGE Team, né, e, uh, e o microcenso em sala de aula, né, pesquisa da raça, do sexo, enfim, com os alunos, né. O que pode ser dito assim sobre as práticas pedagógicas, né, que eu acredito que somente repensando as nossas práticas pedagógicas que a gente conseguiria construir uma sociedade mais justa e menos preconceituosa, né? Então, além da abordagem pedagógica, na última parte o texto aborda a linguagem, né? Fala da linguagem entendida como um meio do qual somos inseridos no mundo de significados, né? Como uma construção cultural, um caminho para agir nessa cultura e que possibilita nossas relações, né? E daí ele cita exemplos da linguagem, como a linguagem pode e precisa ser analisada para entendermos um contexto maior, né? Como, por exemplo, a universalidade associada à palavra homem, né? O homem é o centro, né? O homem inventou a roda, o homem fez o fogo, também como a palavra, o português pode ser pejorativo, né? Por exemplo, o negro associado sempre a uma coisa pejorativa, programa de índio como algo ruim que é a ser feito, né? São evidências de que a linguagem é uma construção social, cultural e política. Evidencia que as relações culturais e de poder se refletem ainda em nossa língua, né? E quem trabalha então com leituras e línguas tem a possibilidade de discutir a linguagem como construtora do mundo e das relações de poder nesse mundo, possibilitando o desenvolvimento crítico em relação às formas de que o mundo é representado, né, e contribuindo assim para a formação do sujeito. Tá? Então, como eu falei de início, né, eu achei um texto bom, né, um tanto complexo, para ser discutido numa simples discussão, né? Por ser várias etapas, ele permitiria discussões maiores e mais prolongadas, né? Mas é interessante de ser discutida e construída as discussões, né, acerca da principal atividade, da principal abordagem que é intitulada no mesmo, que é o trabalho da diversidade sexual e de gênero na escola. É isso, obrigado.